Olá! Boas-vindas a mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar numa pergunta que, olha, muita gente se faz, viu? Principalmente quem está começando, mas até quem já tem um tempo na área de tecnologia. Afinal, o que é essa tal de lógica de programação? Será que são só aqueles fluxogramas, sabe? Pseudocódigo que a gente via na faculdade? A análise que a gente preparou hoje levanta uma pulga atrás da orelha. Essa lógica, assim, como um conceito separado, será que ela é útil mesmo no dia a dia do trabalho? O material que a gente baseou nossa conversa relata quase 10 anos de carreira, e a pessoa diz que nunca foi realmente cobrada por lógica de programação em entrevista, nem achou aquilo isoladamente super decisivo na prática. Pois é um ponto de partida bem interessante. Essa ideia de que a busca pela lógica, na verdade, pode ser uma máscara, né? Para o desejo real de ser competente. Muitas vezes a gente vê essa associação direta. Ah, preciso de lógica. E aí já pensa em algoritmo, estrutura de dados, o famoso DSA, ou aqueles desafios do Leet Code. Uhum. Mas é crucial colocar isso em contexto, como o material aponta bem. Essas ferramentas, algoritmos, estruturas de dados são super valiosas, claro. Elas aumentam seu repertório, a sua caixa de ferramentas para resolver problemas mais cabeludos. Só que elas não são sinônimo de ser um bom programador ou uma boa programadora. Entende? São uma parte importante do quebra-cabeça, mas não o quebra-cabeça inteiro. Entendi. Faz sentido. Então tá, vamos começar a desmontar isso. A análise menciona uma citação do John Romero, para o pessoal dos games, um nome conhecido, que diz: programação é uma profissão extremamente criativa. É criatividade baseada em lógica. Isso já dá uma pista, né? Que não é só lógica fria, tem criação envolvida. Exato. Lógica e criatividade de mãos dadas. E aí vem o argumento central que o material traz: o ato de descrever um programa. Mas descrever de um jeito que não deixe dúvida, sabe? Sem ambiguidade, com todos os detalhes necessários. Isso, em essência, é programar. A descrição super precisa seria o programa em si, só que, tipo, em outra língua. Uhum, a linguagem natural, no caso. Isso. Para ilustrar, o material dá um exemplo bem básico. Descrever em português como somar os números de uma lista. Ficaria algo tipo: olha, a gente recebe uma lista de números inteiros, aí a gente cria uma variável x, também inteira, começando em 0. Depois, a gente olha cada número da lista, um por um. Para cada número, a gente soma ele nesse x. Quando acabar a lista, a gente devolve o valor final de x. Quase uma receita de bolo, né? Exatamente. E o mais legal é ver como essa descrição, essa receita, se traduz quase que diretamente para uma linguagem tipo Python. O material mostra lá o código. def, método, lista, x igual a 0, for n in lista, x plus igual a n, return x. Percebe como é parecido? A descrição em português e o código Python estão dizendo a mesma coisa, a mesma lógica. Só muda a forma de escrever, a sintaxe. Caramba, é verdade. Vendo lado a lado fica claro. E a comparação fica mais interessante ainda quando a gente traz outra linguagem para a conversa, como o Rust, que também é citada. Para fazer a mesmíssima soma em Rust, a gente teria que ser bem mais específico. O código já ia ter outra cara, algo como fn, método, lista, vex i32, menos i32, let mut x i32 igual a 0. Olha só quanta coisa a mais. Tem que dizer o tipo exato da lista, vex32, tem que dizer se a variável x pode mudar, mut, qual o tipo do resultado, menos i32, até o tamanho do inteiro, i32. O Python deixou a gente ser mais, digamos, relaxado nesses detalhes. Rust força mais precisão na descrição. Entendi. Diferentes níveis de detalhe exigidos pela linguagem. Isso. E aí entra a visão do de Stryker, que o material menciona. Ele argumentava que as linguagens formais, como as de programação, são mais poderosas justamente por terem menos ambiguidade que a nossa língua falada. Escrever let x igual a 0 é curto,
direto ao ponto, sem margem para erro. É muito mais clara do que inicialize um valor X. Faz todo sentido. Menos chance de interpretação errada. Exato. E mesmo naquela descrição simples em português, da soma da lista, o material aponta, já tem ambiguidades ali escondidas. E se a lista tiver, sei lá, uma palavra no meio, a descrição não falou o que fazer. Quanta memória esse X vai precisar? A descrição não diz. Esse X pode ser modificado por outra parte do programa ao mesmo tempo. A descrição não tocou nisso. Daria para fazer essa soma em paralelo, para ser mais rápido? Silêncio total na descrição. São perguntas que a linguagem natural deixa em aberto, mas que o código, principalmente em linguagens mais rigorosas como o Rust, meio que te obriga a pensar e responder. Nossa, é verdade. A gente nem pensa nessas coisas descrevendo normalmente. Ok, essa necessidade de precisão, de descrever sem ambiguidade, me leva para outro ponto que a análise toca bastante. Aquele sentimento super comum que eu mesma já senti, sabe? Aquela coisa de estudei pra caramba, fiz curso, me formei, mas parece que eu não sei nada. É uma frustração, né? Parece que quanto mais a gente aprende, mais coisa parece que a gente não sabe. Ah, sim. Clássico. Acontece demais. O material aborda isso muito bem. E usa uma analogia que eu achei genial do Richard Feynman sobre um pássaro. O Feynman dizia mais ou menos assim: você pode saber o nome do pássaro em inglês, em português, em alemão, mas isso não significa que você sabe alguma coisa sobre o pássaro de verdade. O que importa é observar o pássaro, entender o que ele faz, como ele se comporta. E a análise sugere que focar demais em decorar nome técnico, sabe aquela sopa de letrinhas, tipagem em Python, Solid, Dry, Lambda, Kubernetes, Kafka, MLOps e por aí vai, pode dar essa sensação de não saber nada, porque a gente está focando nos nomes e não no pássaro, no que a coisa faz. Perfeito. E para ajudar a sair dessa armadilha do decorar nomes, a análise propõe uma analogia central fantástica. A diferença entre cozinhar, seguindo uma receita tintim por tintim, e entender os princípios da culinária. Tipo, entender como funciona o sal, a gordura, o ácido, o calor e como eles interagem. E a receita, você aprende a fazer aquela tarefa específica. Ah, segui o tutorial de fazer um app de lista de tarefas. Ótimo, você sabe fazer aquele app. Mas se você entende os princípios por trás, por exemplo, como o estado é gerenciado, como a interface reage a eventos, aí você consegue se adaptar. Como a análise brinca, se o sugão quebrar, talvez você consiga fazer um macarrão no forno. Por quê? Porque você entende o objetivo, cozinhar a massa, e os mecanismos, aplicar calor. Entendi. Não fica preso à receita exata. Isso. O exemplo do Docker que o material traz é ótimo para isso também. Por que eu vou aprender Docker? Que dor ele resolve aqui na minha empresa, no meu projeto? Qual o objetivo final de usar essa tecnologia? Entender o porquê e o que é muito mais valioso do que só sair rodando comando de tutorial sem essa base. O processo de aprendizado que a análise sugere é: busca boas fontes, pratica bastante, e não só uma vez, faz de novo, em outro projeto, com variações e depois para analisar o que deu certo, o que deu errado, por quê. É um ciclo, sabe? De fazer, refletir, aprender. Certo. Um aprendizado mais ativo, menos passivo. Ok, então se a competência não vem só de decorar nome de ferramenta ou seguir receita, como é que a gente constrói essa competência? A análise sugere uma estrutura, né? Alguns pilares. O primeiro seria a habilidade de quebrar problemas grandes em partes menores, a famosa dividir para conquistar. Exatamente. Essencial. O exemplo de clonar a Netflix é ótimo para isso. Olhando assim, parece impossível, um monstro. Mas aí você começa a quebrar. Bom, preciso de um sistema de cadastro e login. Ok. Preciso de um catálogo para mostrar os filmes e séries. Certo. Preciso de uma página para assistir ao vídeo em si. E de onde vem esse vídeo? Como ele chega na tela do usuário sem travar? Streaming. Opa! De repente, aquele problemão vira um monte de probleminhas menores, mais gerenciáveis, que dá para atacar um de cada vez. É isso. Torna o intratável tratável. E tem outro exemplo, mais técnico. Remover todos os números 3
de uma lista tipo 1, 2, 3, 4, 3, 4. Como é que a gente pensa nisso? Primeiro, quebra. Preciso achar onde está cada número 3, a posição dele. Beleza. Depois preciso de uma ferramenta que remova algo pela posição. Aí você pesquisa e acha o pop do Python, por exemplo. Por último, monta a lógica. Vou percorrer a lista posição por posição. Em cada posição, eu olho o valor. É 3? Uso o pop para tirar. Não é 3? Vou para a próxima posição. Saber que existe while ou for, len, pop, isso vem do repertório, como a análise bem coloca. Isso mesmo. E você já puxou o gancho perfeito para o próximo pilar, que é justamente essa ideia de repertório, mas antes dele tem outro importante: habilidade de pesquisa e senso crítico. Depois que você quebrou o problema, você precisa encontrar boas soluções para as partes menores. Isso não é só jogar no Google. É saber onde procurar documentação oficial, artigo de gente respeitada, comunidade ativa. É saber avaliar a informação que você achou. Isso aqui faz sentido. Está atualizado, é aplicável para o meu caso. E um ponto-chave que a análise levanta: saber traduzir a solução para o seu contexto. O exemplo que dão é ótimo. Você acha uma solução super elegante em Go, mas seu projeto é em Java. Não adianta copiar e colar. Você tem que entender o conceito por trás da solução em Go para poder recriar ela adaptada em Java. Nossa, essa parte da tradução é crucial mesmo. Não é só achar, é entender e adaptar. Exato. Aí sim chegamos no terceiro pilar, o repertório, que a gente já mencionou um pouco. É todo aquele conhecimento que você vai juntando com a prática, com a experiência de resolver problemas reais, problemas diferentes. É o repertório que luta contra aquela sensação de putz, não sei nada. Quanto mais coisa diferente você já fez, mais referências você tem na cabeça. Faz sentido. Vai preenchendo a biblioteca mental. Isso, e com o repertório, você começa a ver padrões. Chega um requisito novo e você pensa: opa, isso aqui tem cara de que um cache com heads ia cair bem. Ou, essa necessidade de processar em ordem, talvez uma fila lá no DynamoDB resolva. E como que constrói repertório? A análise bate muito nessa tecla, fazendo o projeto variado, encarando o desafio diferente. Não é fazendo o mesmo tutorial 20 vezes. Voltando para a cozinha. Fazer a mesma receita 20 vezes te deixa craque naquela receita, mas não te ensina a cozinhar de verdade. Agora, se você aprende os princípios, depois de fazer macarrão, você se sente mais confiante para tentar uma lasanha, porque entende a base. Entendi a diferença. Prática diversificada versus repetição. Mas aí como o repertório se liga ao quarto pilar, a intuição? Parecem bem conectados, né? Ótima pergunta. Estão totalmente conectados. A análise coloca a intuição como um fruto natural de ter um repertório grande e bem construído. Não é mágica, não é adivinhação. É reconhecimento de padrão muito rápido, quase inconsciente, baseado em tudo que você já viu e fez. É o que permite, por exemplo, você bater o olho num problema de entrevista tipo LeetCode e pensar quase instantaneamente: isso aqui tem cara de usar um hash map. Você nem sempre sabe explicar na hora por que pensou isso, mas a experiência te guia. Entendi. É o reconhecimento acelerado pelo repertório. Exato. E num nível mais alto, mais de arquitetura, a intuição permite esboçar soluções rapidamente. O material dá o exemplo de ter uma ideia para um SaaS, um software como serviço para guardar fotos. Quem tem repertório e intuição já começa a visualizar. Ok, foto vai para um S3 da Amazon, preciso de um jeito de cobrar, um gateway de pagamento, talvez começar com um MVP, né? Um produto mínimo viável, usando Next.js na frente e FastAPI atrás. Essa capacidade de montar o esqueleto da solução na cabeça vem dessa bagagem toda. Fica bem mais claro agora. O repertório são os blocos de Lego, a intuição é saber montar rápido. Mas aí, claro, vem a pergunta que não quer calar, hoje em dia. E a inteligência artificial? Onde entram ferramentas como o ChatGPT, Copilot, nesse cenário todo? Boa! A análise volta para a ideia central lá do começo. Programar é descrever de forma inequívoca, lembra? Lembro.
Descrição precisa é o programa. Isso. Aí eles contam um experimento que fizeram. Pegaram aquela mesma descrição em português, da soma da lista, e deram para uma IA dessas grandes, o ChatGPT-4. E aí, o que aconteceu? O resultado foi muito interessante. A IA gerou o código Python, e o código era idêntico ao que eles tinham escrito na mão antes. Mas o ponto crucial é, o código gerado pela IA tinha as mesmas ambiguidades da descrição original em português. Ele não validava se tinha palavra na lista, não definia se X era mutável, não pensava em paralelismo. Por quê? Porque nada disso estava na descrição que foi dada para ela. A IA foi tão boa quanto a descrição que recebeu. Uau! Ou seja, a qualidade da entrada ditou a qualidade da saída. Exatamente. Inclusive, a análise até comenta que, para aquele exemplo simples da soma, talvez tenha dado mais trabalho explicar tudo em português super detalhado para a IA do que simplesmente ter escrito as poucas linhas de Python direto. Sim, para gerar um MVP, um protótipo básico. Só que a análise disso é chave. O resultado tende a ser uma amalgamação, um Frankenstein, como eles chamam, montado com base no que a IA aprendeu sobre apps de dieta nos dados de treino dela. Por quê? Porque o pedido foi vago, genérico. Faça um app de dietas. A IA junta as peças que ela acha que combinam com isso. Entendi. Não é uma solução pensada para o seu problema específico, é uma solução genérica baseada no padrão. Precisamente. E aqui, a tese central da análise volta com força total. A qualidade final da programação seja feita 100% por um humano ou com a ajuda da IA depende fundamentalmente da clareza, do detalhe, da falta de ambiguidade na descrição do problema e da solução que você quer. A IA é uma ferramenta poderosíssima, sem dúvida, mas ela não elimina a necessidade da gente pensar com clareza sobre o que a gente quer construir. Se você der uma descrição vaga, vai ter um resultado vago ou genérico. Nossa, que jornada! Saímos daquela dúvida sobre lógica de programação e chegamos numa visão bem mais rica do que é ser competente na área, né? Não é só decorar a sintaxe ou o nome da ferramenta da moda. É cultivar um conjunto de habilidades. Saber quebrar o problema, saber pesquisar com critério e adaptar o que encontra, construir um repertório forte com prática variada e daí desenvolver essa intuição que vem da experiência. É muito mais sobre entender os porquês e saber fazer do que só sobre conhecer nomes ou seguir receitas. Exatamente. É uma construção contínua. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que o material inspira, mas que vale para cada um pensar. Se essa capacidade de descrever problemas e soluções de forma clara, detalhada, sem deixar ponta solta, se isso é tão central para programar bem, seja para falar com a máquina direto, com uma IA, ou até para alinhar com outros colegas e equipe, será que a habilidade mais fundamental de todas para a gente se tornar excelente em programação não é apenas saber codificar? Será que não é, na verdade, a capacidade de pensar com clareza e de conseguir articular o que precisa ser feito, mesmo que seja complexo, com total precisão? E se for isso mesmo, o que isso muda na forma como a gente deveria aprender e praticar programação no dia a dia? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.